Então, pessoal, tem uma notícia ótima. Eu resolvi gravar vídeos das palavras que foram entregues no retiro. Não deu para a gente gravar na hora, mas vou registrar sim, que é para você poder revisar, que é para você poder passar para outras pessoas, que é para poder ficar registrado e a gente retomar, porque a vida vai fazendo a gente esquecer de ser grato e a gente precisa de um referencial, não é não? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que retomar, o que é gratidão, certo? E aqui a gente tem gratidão no grego, que vem da palavra Eucaristia. Fala de alguém que recebeu um favor, que recebeu uma bondade e que declara isso a Deus ou a alguém. Ser agradecido ou dar, fazer um agradecimento, certo? Esse é o sentido da palavra gratidão no grego, mas a gente vai ver no hebraico bem mais forte. Então, uma coisa muito forte para mim foi conhecer essa oração que os judeus fazem no Pessah, que é a Páscoa. Olha que coisa linda. Olha que prática de oração. Não, celular, não é hora. Se, olha só que coisa linda. Se ele apenas nos tivesse tirado do Egito e não tivesse feito justiça sobre os egípcios, Daenu. Se ele apenas tivesse feito justiça sobre os egípcios e não tivesse feito justiça sobre os seus deuses, Daenu. Se ele tivesse feito justiça sobre os seus deuses e não tivesse matado seus primogênitos, Daenu. Se ele tivesse apenas matado seus primogênitos e não nos tivesse dado sua riqueza, Daenu. Se ele apenas nos tivesse dado sua riqueza e não tivesse dividido o mar para nós, Daenu. Se ele tivesse dividido o mar para nós e não nos tivesse feito atravessá-la em terra seca, Daenu. Se ele apenas tivesse feito atravessá-la em terra seca e não tivesse afogado nossos opressores nele, Daenu. Se ele apenas tivesse afogado nossos opressores nele, não tivesse suprido nossas necessidades no deserto por 40 anos, Daenu. Se ele apenas tivesse suprido nossas necessidades no deserto por 40 anos e não nos tivesse alimentado com maná, Daenu. Se ele apenas não tivesse alimentado com maná e não tivesse nos dado o Shabá, Daenu. Se ele apenas nos tivesse dado o Shabá e não nos tivesse aproximado do Monte Sinai, Daenu. Se ele apenas nos tivesse aproximado do Monte Sinai e não nos tivesse dado a Torá, Daenu. Se ele apenas nos tivesse dado a Torá e não nos tivesse introduzido na terra de Israel, Daenu. Se ele apenas nos tivesse introduzido na terra de Dan, Israel, e não tivesse construído para nós o templo sagrado, Daenu. O que é que Daenu significa, minha gente? Você pensa que é o quê? Que é, glória a Deus. Não. Olha o que é que Daenu significa. Seria suficiente. Por que isso é importante? Por que essa oração é tão forte? Porque por causa disso aqui, ó. Porque para você ser grato, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer o gesto de bondade. Certo? Você tem que ver o que foi feito, pedaço por pedaço. E é isso que eles vão fazendo nessa oração. Depois, é preciso declarar, agradecer, falar, expressar. Certo? Depois, é preciso a coisa mais comprometedora que existe, que é retribuir, fazer parte da bondade que você recebeu. Porque senão você não é digno dela. Então a gente precisa retribuir. Certo?
Então, essas são as 3 condições da gratidão. E isso nos mostra que o principal pré-requisito da gratidão é a humildade, porque sem ela você não reconhece o que recebeu, sem ela você não agradece o que recebeu e muito menos vai retribuir o que recebeu. Então, tem que haver humildade para haver gratidão. A mãe da humildade, da gratidão é a humildade. Aí você pode pensar assim, mas gratidão é uma coisa antiga, não é necessário mais isso, a gente não vê mais isso. Mas olha o que está escrito aqui, pois os homens serão egoístas, avarentos, estou falando do final dos tempos, tá? Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Está lá em 2 Timóteo 3:2. Você pode pensar que está fora de moda, mas Paulo continua dizendo, em tudo dai graças. Sede agradecidos. Está escrito lá. E essa coisa de que ela tem sido retirada da cultura, a gratidão. Por quê? Antigamente a pessoa dizia obrigada. Aí passou a dizer OBG. Depois começou com essa história de gratidão para lá, gratidão para cá, que não te compromete em nada. Gratidão é um substantivo, não é um verbo, ou seja, não inclui ação. Gratidão é só uma expressão disso, tudo bem, foi legal que você me deu e fica por isso mesmo. Eu não me comprometo à reciprocidade. Aí tem o valeu também, não sei o que é que vale, mas tudo bem. Mas você sabe de onde veio essa expressão obrigada? Que as mulheres dizem, né? Os homens dizem obrigado. A expressão obrigada veio dessa expressão aqui. Olha que tamanho. A gente sempre sai encurtando as coisas e as coisas perdem o sentido. Sinto-me muito obrigada a lhe retribuir o favor. Era assim que as pessoas diziam, quando recebiam uma coisa que percebiam que era bondade. Então, dizia isso, sinto-me obrigada a lhe retribuir o favor. Na realidade, fica o reconhecimento, o agradecimento e a retribuição, tudo incluída, né? Aí tá certo. Mas a gente foi encurtando e foi desvirtuando. E imagine onde nós estamos agora. Então, mas eu falei que ia ser a gratidão que cura, né? Será que a gratidão tem algum efeito sobre a saúde? Porque eu precisava primeiro explicar o que é que a gratidão era, para você entender quando ela fosse aparecer ou quando você quisesse fazer parte dela. Mas agora vamos lá. A gratidão cura? Vamos ver isso. Vamos ver as curas a partir da gratidão, certo? Então, o que as pesquisas têm mostrado? Olha só, isso aqui são pesquisas científicas, certo? Que têm apontado que a gratidão pode ter um efeito protetor sobre o coração. Está nos estudos de Emmons e McCollum, de 2007. A gratidão pode ter um efeito protetor sobre o coração, ajudando a reduzir o estresse e promover saúde cardiovascular. Isso é físico, está falando do coração, emocional não. Depois, ela ativa as emoções positivas e libera o sistema imunológico. Ela ativa o sistema imunológico, certo? Refortalece o sistema imunológico. Ele começa a reparar o corpo e ele também atinge o cérebro e libera, tanto para pensar melhor como para ser criativo. Certo? Quais são os benefícios emocionais da gratidão? Ela está associada ao amor, à união e à empatia. Você vê mais o outro, consegue se colocar melhor no lugar do outro, você consegue se conectar com o outro e tudo, né? Tudo que for amor, que a Bíblia diz que se resume em 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você consegue amar melhor, você está no centro da vontade de Deus. Diminui estresse e sintomas de depressão,
Muitas pessoas melhoraram de nível de depressão e até saíram da depressão por praticarem por práticas de gratidão, porque a gratidão ela pode ser estabelecida como exercícios também. Ela é uma coisa indutora, é usada como instrumento mesmo, você agradecer para melhorar. E isso foi comprovado nas pesquisas. E as pessoas, existe uma escala de felicidade, e as pessoas fizeram o seguinte, preencheram essa escala de felicidade na psicologia, começaram o exercício de gratidão e depois de um tempo elas preencheram a mesma escala e todos os níveis melhoraram. Enquanto o grupo que não fez nada, nem para induzir gratidão, nem para rejeitar, ficou do mesmo jeito, e o pessoal que foi estimulado com situações negativas. Quais são os benefícios sociais da gratidão? É muito interessante, porque se você pensar que eu procuro olhar e reconhecer a bondade do outro. Eu procuro reconhecer e declarar isso. E eu começo a tentar retribuir isso, eu vou viver na lei áurea, que é tudo que desejais que os homens vos façam, façais vós mesmos. Lembra? Que está lá no Evangelho. Então você vai ter isso é o princípio da reciprocidade, que é uma união maravilhosa no tecido social. É a base do sentimento de justiça. Porque se você não quer que o outro lhe faça, não é justo que você faça a ele. Se você tem reciprocidade, você não vai querer fazer o mal. Então imagina aí uma sociedade baseada na gratidão e na reciprocidade. E espiritualmente eu fui subindo corpo, fui para a alma, social, e estou agora no nível do nosso relacionamento sobrenatural com Deus. Olha só, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Graças, agradecendo em cada coisa que você pensar, por pior que ela seja, ainda resta alguma coisa para agradecer. Tá com dor de cabeça? Agradeça porque tem cabeça. E já tem gente que não tem mais. Você tá com dificuldade no emprego? Agradece porque tem emprego. Porque tem muita gente que não tem emprego. Você tem uma dificuldade, você ainda pode agradecer e encontrar alguma coisa boa. Eu acho que esse é o princípio do livro de Poliana, né? Só que lá não mostrava a quem agradecer, porque aquele que está no trono, acima de todas as coisas, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E ele está zelando para cumprir cada promessa que nos fez, porque ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E os pensamentos dele a nosso respeito não são como os nossos pensamentos, são pensamentos de paz para nos dar o que a gente sonha, o sonho que ele colocou no coração da gente. Então, seja lá como for, reconheça a bondade de Deus, declare a bondade de Deus, seja ela esteja nele somente ou nele em algum homem. A gente precisa ver ela em todos os lugares em que ela esteja. E faça parte dela, retribuindo primeiro a Deus, depois as pessoas que foram instrumento dessa bondade. Certo? Glória a Deus. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. A gente já viu o quê? Primeiro, que a gratidão é reagir, é a nossa reação, é a nossa disposição em relação a reconhecer a bondade que recebeu, declarar esse reconhecimento e retribuir, que é exatamente o próximo slide. E a parte mais importante, quando está completa a gratidão, existe a retribuição. Lembre-se, Jesus curou 10 leprosos. Voltou um para agradecer. Esse estava completo. Esse
Jesus deu a ele a plenitude da salvação. O resto recebeu a cura. E cura e saúde é uma coisa que uma hora você tem, outra hora você não tem. Você precisa da fonte. A gente precisa se ligar na fonte, certo? A fonte é que é o bom. Você vê o Bartimeu, que é o cego que foi curado, ele queria foi seguir Jesus. A sogra de Pedro foi curada, foi seguir Jesus. O homem que foi endemoniado foi seguir Jesus. Por quê? Porque a gratidão realmente transformou ele em pessoas recíprocas. Recíprocas a Deus. O evangelho é essa reciprocidade. E assim, o principal pré-requisito da gratidão é a humildade. É a gente reconhecer que a gente precisa, que a gente recebeu, que a gente não podia resolver só, que recebeu ajuda e que foi maravilhoso. Mas precisa se quebrantar para poder admitir tudo isso, né? E a gente tem aqui a palavrinha maravilhosa da Enu. Seria suficiente qualquer coisa que o Senhor tivesse nos dado, mas Ele nos dá tudo que a gente necessita. E os benefícios da gratidão são enormes. Vão do corpo, pela alma, pela sociedade, até o espírito. Quer dizer, é basicamente a gente estar consciente da presença da bondade de Deus. A gratidão, ela gira como reação à bondade de Deus. E quando a gente percebe a bondade de Deus, a gente é tocado por ela, nada fica como antes. Então, queridos, aqui nós fechamos com a gratidão que cura. Agora nós vamos para a gratidão que liberta, certo? Pego vocês no próximo vídeo.